Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! A prática do descanso para mães. Talvez quando você viu esse título desse episódio, você pensou, eu tô precisando mesmo descansar, eu vou ouvir esse episódio. Ou você pensou, duvido que elas vão ter algo para me ensinar sobre isso, porque mãe não descansa, mãe não tem descanso. Normalmente, na nossa cultura, é assim que a gente pensa a respeito do descanso, mas hoje eu trouxe uma convidada super especial aqui para nos ajudar a entender o que significa o descanso como prática mesmo, como obediência ao Senhor e para que o Senhor fez o descanso e como nós, mães, podemos aplicar isso nas nossas rotinas. Quem está aqui comigo hoje é Yasmin Pinheiro, do Casa Candeia. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Jay. Olá, gente. Eu sou a Yasmin, tenho 33 anos. Eu soube que João 3,16, aquele amor, tinha a ver comigo quando eu tinha 15 anos de idade. Depois disso, fui membro da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo por 15 anos, onde eu conheci o meu marido, o Felipe, que eu me casei. Nós temos 3 filhos hoje, a Joana, a Lúcia e o Elias. Que idade eles têm, Yasmin? A Joana tem 5 anos, a Lúcia tem 2 anos e o Elias é um bebezinho de 5 meses. E atualmente a gente mora em Amsterdã, desde 2020, onde a gente tem participado da Grace Church. Que legal. Nossa, e imagino que essa mudança toda de país com crianças pequenas, os teus 2 filhos nasceram aí, né? A mais velha nasceu, as 2 mais velhas no Brasil. O Tá. Elias só que nasceu aqui. O Elias nasceu aí. É, né? A gente sabe que a maternidade traz tantas mudanças. Junto com a mudança de país, acho que eu vou ter que te chamar para falar sobre isso outro dia. Porque é deve ter sido muito louco, né? Mas, gente, eu trouxe a Yasmin para falar hoje sobre descanso, porque eu acompanho a Yasmin nas redes sociais desde que eu comecei, acho que Mães pela Graça. Não lembro como que eu encontrei o perfil Casa Candeia, mas ela fala muito, assim, sobre as liturgias do ano cristão, né, especificamente, para a rotina da família e tudo mais. E eu sei muito pouco sobre esses assuntos, mas algumas coisas, acho que quase tudo que eu sei eu aprendi com a Yasmin, porque eu sempre vou lá no Instagram dela para saber, no blog dela, ela tem muitas coisas legais, assim, eu gosto muito de ler. E nos últimos meses ela tem falado um pouquinho sobre descanso, e o descanso não só esse descanso aí que você tá pensando, né, que você precisa deixar as crianças com uma babá para você ter uma tarde livre, não é disso que a gente vai falar hoje, mas é o descanso realmente como uma prática e um mandamento do Senhor. Então, primeiro, Yasmin, explica pra gente o que significa o descanso sabático, né? O que é essa palavra aí, sabático, que é o Shabat, né? E qual que é a importância dele para nós hoje, para nossa vida agora em 2022? Então, o descanso, a gente encontra ele logo no começo da Bíblia, né? Com a criação, a gente vê o relato que Deus criou o mundo. Então, quando tem Gênesis 2, tá escrito assim: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. E o que significa Deus descansar? Não é uma questão de uma palavra só negativa, né? Só um contraponto ao trabalho, como muitas vezes a gente pensa. Ela é uma palavra que, igual a palavra paz, né, no hebraico, que tem um significado grande, forte, que não é simplesmente não ter guerra, ela é uma palavra que significa apreciação de uma obra finalizada e também a conclusão em si, sabe, de uma coisa e deleitar-se naquilo. Então, é sobre essa satisfação de Deus com aquilo, né, que ele havia criado e a própria presença de Deus com a criação, sabe? O próprio desfrutar, assim. E seguindo a leitura da Bíblia, né, a gente vai encontrar de novo o sabá no 4º mandamento, entregue por Deus para o seu povo através de Moisés. Ali Deus retoma a narrativa da criação. Ele fala assim em Êxodo 20: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo.
Trabalhará 6 dias, e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, a gente tem, né, os 10 mandamentos. Deus fala que a gente precisa adorar Ele, que a gente não pode ter imagem, que a gente não pode usar o nome dele em vão. Ele vai colocando limites, né? E aí ele coloca um limite num dia claro, tipo, como um dia de lembrança. E ele fala, né? Nos outros dias você vai trabalhar. E ele coloca esse dia como lembrança e retoma a criação, porque ele fez isso. Então, uma imitação dele, sabe? Do que Deus fez também, assim. Essa postura, né? Da gente olhar para Deus como criador e a gente como imagem e semelhança, imitando a Deus Sim. em como a gente se comporta, né? E aí, ao longo da história, né, do povo de Deus, no Antigo Testamento, a gente encontra alguns trechos em que claramente o povo é condenado por negligenciar o descanso, o sábado. Em Isaías tem alguns trechos que são bem intensos sobre isso, nos profetas menores também. E a gente vê que o povo de Deus vai tendo uma atitude dual, assim, com essa questão do descanso, até a gente chegar nos tempos de Jesus, em que tinham tantas regras sobre o descanso, sobre o sábado, que as pessoas também eram impedidas de experimentar a misericórdia e a salvação de Deus. E nesse contexto a gente chega e Jesus fala que o descanso está nele, que ele é o Senhor do sábado, ele é o nosso descanso. Então, pra gente agora, que a gente conhece Jesus, né, tipo, o que isso significa, né? Que o descanso sabático é um dia em 7 que a gente guarda para dedicar ao Senhor. Um dia para a gente se lembrar de Deus como Criador e que ajuda a gente também a ter os olhos na nossa verdadeira esperança, né? No nosso descanso eterno, que Hebreus 4 vai falar para a gente, né? Que a gente vai entrar no verdadeiro descanso se a gente guardar a fé, né? Sim. E é um dia para isso, assim, um dia para a gente separar das outras coisas e E isso se aplica na nossa vida agora, moderna, né, de sim, 2022. E eu acho que quando a gente pensa, né, em descanso sabático, no Shabat, assim, é sabá que fala em português? Eu não sei como é que sabá, fala. Sabá, né? sabá. Então, a gente logo pensa, assim, numa questão religiosa, né, de ter que ser num dia específico da semana, mas não é isso, né, Yasmin? É uma questão de separar um dia de 7, né? Pode ser segunda, terça, quarta, o dia que for, né? Normalmente a gente acaba usando o domingo, né? Que é o dia que a gente se reúne com a igreja para fazer essa prática. Mas não é só ir à igreja também, né? Porque essa é outra questão, né? Tem uma série de práticas. E eu, assim, eu confesso que esse é um assunto que eu desejo muito me aprofundar e saber mais, porque parece que nas minhas tentativas de praticá-lo, eu nunca consigo ser bem-sucedida, mas eu acho que é, às vezes, por falta de entendimento mesmo, lá no coração, sabe? Assim, que a gente quer só entender aqui na mente, assim, tipo, ah, não, agora eu não vou fazer tal coisa, hoje eu vou descansar, mas pera, o que que é isso? Como que eu faço, né? E quando se trata da maternidade, né, as mães que estão ouvindo estão pensando assim, tá, tudo bem, eu posso até separar domingo para ser o meu dia de descanso, mas eu não vou descansar, né? Porque eu vou continuar tendo fraldas para trocar, eu vou ter que alimentar as crianças e eu fico em casa todos os dias, né? Então acaba que os dias de final de semana são muito parecidos com os dias de semana, né? Então, assim, quando a gente fala que as mães de criança pequena nunca descansam, nunca tem férias, nunca tem final de semana, a gente acha que precisa mudar um pouco a nossa mentalidade do que é o descanso sabático realmente, né? Como que a gente pode, sendo mãe, você também, né, mãe de criança pequena aí, como que a gente pode incluir isso nas nossas rotinas? Como que a gente muda essa mentalidade de que a gente precisa sentar no sofá para descansar? Eu tô no começo dessa caminhada também. Eu comecei a pensar muito isso durante esses momentos de lockdown que a gente viveu, de pandemia, porque de repente um dia que, nossa, esse dia precisa de ser diferente dos outros, né? No começo a gente só
podia ficar em casa. Aham. E eu me deparei com o que você falou, assim, parecia que eu precisava me voltar para a Bíblia, entender melhor, assim, e tem pouco tempo que eu estou estudando tanto, assim, né, e querendo saber. Acho que a primeira coisa que eu diria é estude o que a Bíblia diz sobre isso. Percorrendo, assim, e é um assunto, assim, que ele é um pouco delicado também, porque diferentes tradições cristãs abordam ele, né, de formas diferentes, igual você falou assim, tem que ser um dia em 7. Muitos cristãos lidam bem com isso, outras tradições apontam para o domingo, né, por conta da ressurreição de Jesus, outras tradições, enfim, tem algumas, mas eu acho que é importante a gente se voltar para a Bíblia, pedir sabedoria para Deus, assim, e além disso, eu também comecei a questionar, assim, as minhas ideias, né, de descanso, como que elas eram diferentes dessa ideia de descanso com um sentido positivo. Uhum. Então, questionar, por exemplo, algumas questões culturais também. Para mim, por exemplo, é muito difícil o domingo não ter um almoço especial, assim. Mas eu via Uhum. que nessa estação da vida que a gente tá, isso era uma coisa que estava roubando a minha família de poder se voltar para Deus, e eu mesma nesse dia, sabe? Uhum. Então, enfim, eu não quero colocar aqui uma regra, mas estou falando uma coisa que eu comecei a Sim. perceber que era uma questão, assim. Então, uma coisa contínua, né? De você caminhar, entender, em buscar o que Deus está falando sobre isso, ensinar e olhar para o seu dia a dia, para a sua cultura e o que está te roubando esse tempo de descanso, o que te rouba de olhar e se deleitar mais em Deus. E foi algo que eu também aprendi, assim, da diferença do meu primeiro puerpério para o meu segundo, porque o puerpério foi quando tem aquela coisa, né? Tipo, mas você descansa, não descansa, bebê, né? Aquela loucura, bebê pequeno. E aí eu, nossa, mas quais são as melhores escolhas que eu posso fazer? Tipo, não quero desperdiçar esse tempo da minha vida, sabe? Tipo, por que alguém me aponta que, não, o bebê dormiu, eu tenho que assistir série? Tipo, é isso de fato que o meu coração anseia profundamente agora? Uhum. E eu vejo isso, assim, que a gente tem que questionar o que entregam pra gente, que é descanso, e que tem que ser o domingo, né? O que esses dias têm. Uhum. É realmente isso, né? A gente tem uma noção errada de descanso, né? Eu acho que às vezes a gente acha que tá descansando, mas a gente tá se cansando de outra forma, né? Sim, Então, assim, quantas vezes, assim, eu sinto o meu corpo muito cansado depois de passar o dia com as crianças, a casa, roupa, comida, tanta coisa, né, que nós fazemos em casa. E daí chega no final do dia, a gente quer se anestesiar às vezes, né? Então, assim, a gente bastante. quer se deitar, assistir alguma coisa, comer alguma coisa, né? Claro, cada pessoa tem um jeito diferente de tentar fazer isso. Mas eu vejo assim por mim, né? Assim, quero me desligar e assistir alguma coisa que não me faça pensar e comer uma coisa bem gostosa, assim, porque eu mereço, né? E Sim, daí isso vai gerando em nós hábitos que, na verdade, não são nada saudáveis, né? E vai gerando até vícios, né? A gente pode, né, se aprofundar nisso em outro momento, talvez, mas a gente acaba se viciando em séries, em comidas e coisas, achando que isso é descansar. Mas não sim. é isso, né? Essa questão que você falou do deleite no Senhor, que eu acho que está realmente o nosso desafio, né? Quantas vezes, assim, eu tô numa fase da minha vida que eu não consigo mais fazer o meu devocional pessoal sozinha antes das crianças acordarem. Que cada Também vez não. eles acordam mais cedo, eu não sei o que acontece. E não tô conseguindo. Eu tenho acordado de madrugada com a caçulinha. A gente tá numa fase muito parecida, né, Yasmin, eu Sim. acho. E assim, chega 5:30 da manhã, antes eu conseguia, né? 5:30, acordar, fazer meu devocional e tal. Agora, 5:30, eu já tenho companhia, às vezes, ou, né, eu acabei de voltar pra cama de ter amamentado e tal. Então, assim, a gente não tem mais essa questão. Então, eu pensava, não, vou fazer então no final do dia, né, e tal. Só que chega de noite, a gente tá cansada. Mas aí tá a nossa noção errada de descanso. Por que eu não encontro descanso no Senhor? Sim. Porque para mim, orar e meditar na palavra não é descansar. Porque assistir série e comer alguma coisa é. Né? Eu acho Sim. que é bem no coração mesmo, né? De entender e encontrar o descanso no Senhor. Eu acho que essa mentalidade que é a parte mais difícil, assim. Como que tem sido para você, Yasmin, para você mudar essa mentalidade da nossa cultura? Eu passei bastante tempo meditando muito no Salmo primeiro do ano passado. E ele fala, né, de que de dia e de noite medita, né, na palavra de Deus e que
E eu percebi, assim, como muitas coisas da minha vida estavam em lugares errados, meu coração em lugares errados, porque essa não era a minha vivência. Eu não gostava, né? Tipo, não buscava, assim, a verdade de Deus acima de outras coisas. E percebia também que essa coisa de querer, né, escolher essas coisas que parecem que é descanso e que não é descanso, ou não ir dormir cedo também, eram também Isso. formas de falar assim, de não reconhecer que eu era uma criatura e que eu precisava de descanso, sabe? De Hum. dormir assim. Tipo, dormir Uhum. é descanso, e às vezes a gente tá se recusando também. Sei lá, você quer ver uma série, você quer ir até mais tarde, não sei lá o quê, você quer fazer uma coisa que simplesmente não cabe nesse tempo. E o que você está falando com isso? Você está falando assim, eu não tenho limites, eu sou como Deus. E Uhum. é justamente o contrário, sabe? Quando eu percebi que era isso, eu percebi qual que era a idolatria, assim, no meu coração, né? Nessa atitude, assim. Nossa, Uhum. é muito errado, porque eu tô falando assim, eu não tenho limites, eu tenho limites claros, Sim. assim, sabe? E olhar para esses limites é aceitar a minha condição como criatura e é olhar para Deus também, que ele vai suprir o tempo de eu fazer as outras coisas, assim, de, Uhum. de ter o tempo para cada coisa e me deleitar nessa estação da vida que eu tô. É essa questão do deleite, que é difícil, mas eu acho tão rico se a gente consegue chegar nesse ponto, né, de se deleitar nos filhos, se deleitar no trabalho da maternidade, né? E que você falou no começo que Deus mostrou o descanso como deleite naquilo que criou. E, claro, nós não somos criadoras, né, dos Não. nossos filhos, mas eu acho que a gente pode, né, talvez fazer um paralelo, né? Nós somos co-criadoras com Deus, né? Ele chamou É, a gente a isso. isso, Essa relação assim do trabalho, que a gente trabalha junto com Deus. Mas ao mesmo isso. tempo a gente tem que colocar o trabalho no lugar certo e saber quem que a gente é nesse lugar, né? Quem que deu o trabalho pra gente Uhum. e para quem que a gente está entregando o trabalho. E aí parece que a gente precisa de vários pequenos momentos para, ei, não sou eu, não é minha força, mas eu tô aqui fazendo, mas minha mão tá ocupada, mas minha cabeça tá É. olhando para o lugar certo, assim. Uhum. É um aprendizado que, eu sempre falo que aprendizado é processo, né? Não é uma coisa assim que você aprende, aprendi e acabou. Mas Não. é um processo, né? Você tá aprendendo, né? Que nem os nossos filhos estão num processo de aprendizado de tantas coisas que a gente quer ensinar para eles. E a gente, como mães, tá em constante processo de aprendizagem, né? Então, nessa questão do descanso, eu acho que é dar o primeiro passo para querer aprender, né? Como você falou, começa estudando e começa tentando entender a vontade do Senhor para essa estação da sua vida, né? Daquilo que você pode fazer hoje. E eu acho que a nossa cultura de mães, assim, nossa geração preza muito assim pelo autocuidado, né? Isso é um conceito secular, né? Que a gente vê por muitos lugares vão falar assim que a gente precisa primeiro pôr a máscara de oxigênio para poder ajudar o outro, né? Por um lado, claro, a gente sabe que a gente tem que se cuidar, né? A gente, como você falou, somos limitadas, né? Não somos Deus e temos nossos limites, mas eu acho que muitas vezes a gente vai para outro extremo, né? De repente começar a murmurar muito pelo serviço e pelo trabalho que temos nas mãos, porque parece que nunca sobra um tempo só para nós, né? E nunca sobra aquele dia que você anseia tanto que você não vai fazer nada, que você vai só descansar, né? Entre aspas, o descanso que o mundo vê como descanso. Então, assim, existe uma diferença, né? Nesse descanso sabático, esse descanso como prática diante do Senhor e o autocuidado que o mundo prega por aí, né? Quais seriam algumas diferenças que você acha, assim, Yasmin? Eu vejo do objetivo, né? O objetivo do dia do descanso bíblico é a gente se lembrar de Deus, é a gente olhar para Deus, inclusive no mandamento, ele fala como uma coisa que a gente olha, né, para o dia do sábado, lembra, santifica, e que você cuida também de que outras pessoas não trabalhem ao seu redor. É uma coisa que o foco ele está falando sobre você, mas o seu foco está em Deus, o seu foco está nas pessoas ao seu redor. E acho que muitas coisas que se fala sobre autocuidado é com um foco muito grande em si mesmo, né? Uhum.
E outra questão é que eu, nos estudos que eu tenho feito, eu tenho gostado bastante de olhar como que ao longo da história, assim, da igreja, diferentes tradições, né, e outros cristãos lidaram com o domingo, né, com o descanso. E eu conheci um termo que eu nem sabia direito que existia, eu acho, assim, que são as obras de misericórdia, assim, que muitos cristãos gostavam de separar esse dia, porque a gente tem tantas ocupações e tanto trabalho para fazer nos outros 6 dias, que eles separavam esse dia para ajudar as pessoas necessitadas, para servir um alimento, para ir ler a Bíblia para quem não sabia ler. Os ingleses alfabetizavam crianças que não eram alfabetizadas nesse dia, para elas poderem ler a Bíblia por si mesmas depois. E isso foi uma coisa que falou bastante comigo também, que tipo, foi uma questão, nossa, é um dia que a gente separa para servir também, além de servir na igreja, né, de ouvir se você tem algum ministério, se você faz alguma coisa, um dia que às vezes a gente pode levar toda a nossa família, né, tipo, para servir ou separar um tempo, né, os pais separam de se revezar e de ter um foco assim na obra de Deus que não é só com a gente mesmo assim, né? E que são descanso também, que te alimentam. É muito Que é impressionante. verdade. Jesus fala, né, que ele fala que fazer a obra, né, dele é cíclico, né? Tipo, você vai, faz e você percebe quanto você ganhou, né? Tipo, se Sim. gastando assim. Uhum. Então, tenho olhado essas diferenças, assim, olhando cristãos, assim, também ao longo da história, e como não era voltado para eles, assim. É muito legal isso, porque até uma questão que eu ouço muito as mães falarem também, né? Que quando a gente tem filhos, a gente não consegue servir fora do nosso lar, né? Que assim, a gente tá tão. Claro, a gente tem que priorizar o nosso lar, nosso primeiro ministério é Sim, a família, a educação dos nossos filhos, lógico, vem em primeiro lugar, e isso ninguém pode negar. Mas isso que você falou faz muito sentido, né? Ensinar as crianças e trazê-las junto para esse serviço, talvez para outros sim. lugares, outras pessoas, na igreja também, na igreja local. Não quer dizer que você, né, talvez, eu, antes de ter filhos, eu cantava no louvor, ministrava louvor e tal, né? E depois disso, acabou que realmente, na rotina com as crianças, essa coisa de ensaiar, né, de ter esse tempo. A gente não tem rede de apoio também, né? Só eu e meu marido. Acabou que a gente não conseguiu voltar para essa parte. Meu marido também, né? Era do louvor e tal. Mas tá tudo bem nesse sentido, né? Não quer dizer que eu não estou servindo fora do meu lar. É naquele ministério específico que estamos dando um tempo, né? Não sabemos se vamos voltar. Ministro louvor para as crianças de casa só Sim, no momento. Mas a gente se bitola muito, né? Achando que tem que fazer do jeito que era antes. Eu acho que é muito legal o que Deus faz no nosso coração através da maternidade, que é quebrar muitos paradigmas da nossa cabeça e fazer a gente reavaliar muito as nossas prioridades e o nosso entendimento das coisas, né? Eu jamais ia pensar nessa questão do descanso se não fosse pela maternidade, no meu caso. Né? Porque eu comecei a perceber que eu falava muito essas coisas, que eu não tenho tempo para descansar, que, né? E eu sempre me queixando assim pro meu marido: "Ai, eu preciso de um dia para respirar. Ai, eu preciso de um, né? Quando que vai chegar esse dia? Esse dia nunca chega. Esse dia nunca chega, porque chega sábado e domingo, é só a gente aqui e aquela correria, as crianças e tananã". E Deus começou a me corrigir, né, dentro do meu coração, assim: "Calma, você tá entendendo o que é descansar, né?" E daí eu comecei a ler algumas coisas que você estava escrevendo e tal. Ainda tô bem na superfície ainda, né? Mas eu acho que é muito legal a gente diferenciar isso, sabe? As mães que estão ouvindo aí, a gente não tá falando sobre você separar um dia de salão. A gente não tá falando Não, sobre você ter uma babá para deixar as crianças, né? E você ter uma noite livre para você dormir num hotel e não ser interrompida. A gente não tá falando sobre essas coisas. Se você tem acesso, essas coisas não são erradas, né? Tá tudo bem. Mas se sim, você não tem, não quer dizer que você não vai descansar. Não quer dizer que você não pode encontrar esse descanso para sua alma no Senhor. E tendo o descanso da alma, o Senhor cuida do resto, né? Como sim, você falou. Ele vai te dar força para realizar o que você precisa realizar no tempo que você tem, né? sim. E até teve uma citação, né, de um livro que eu li sobre o descanso, o cara falava assim que se todo o trabalho e lazer que você quer fazer não cabe em 6 dias, talvez você esteja querendo mais do que Deus te deu. Ouch, E é bem isso. aí, essa foi nossa,
é isso, assim, né? Olhar também tudo que a gente tá querendo pôr na agenda, assim, tudo que a gente tá querendo colocar na nossa agenda, dos nossos filhos. E Uhum, eu moro numa cidade grande que tem muita oferta cultural, por exemplo, e para mim é tentador, assim, deixar, sabe, de fazer as coisas. Assim, eu gosto de visitar, e aí eu tô num momento que eu percebi assim, nossa, para minha família vai ser muito insustentável se eu ficar dando vazão, assim, a tudo isso que meu coração quer, sabe? uhum, Toda atividade cultural, todo museu, não sei lá o quê. Eu preciso de um limite, eu preciso saber o limite para isso agora e uhum, saber que não é nisso que isso não vai ser sustentável, assim, para minha família olhar claramente, para ter um dia, né, para uhum, cultuar, para olhar para Deus e para ter atenção em outras coisas, assim. Então, uhum. meio que uma pirâmide, assim, sabe? O que, que é primeiro importante até o que É. você vai colocando em cada lugar, assim. Sim, é bem isso. Tem muito essa analogia as pessoas fazem dos pratinhos, né? Que as mães equilibram muito os pratinhos e fala mãe polvo, né? Que, Uhum. eu derrubei os pratinhos hoje, né? Tem muitas essas coisas. Eu acho assim que se a gente não tá conseguindo equilibrar os pratinhos é porque tem pratinho demais aí, né? Na mão. Sim, E que a gente precisa saber quais são os pratinhos que Deus quer que a gente segure nessa estação da nossa vida. é, E tem os pratinhos de vidro, né? Eu gosto de pensar assim, os de vidro a gente não pode deixar cair nunca, né? Que são as nossas prioridades, né? Que são, claro, cada família tem valores diferentes e vai ter as suas prioridades, né? Mas como mães cristãs, a gente sabe, né? Que é o cuidado com a espiritualidade dos nossos filhos, né? O ensino no caminho do Senhor é um pratinho de vidro, sim, né? Isso a gente não pode deixar cair. Se é, naquele dia, sei lá, passou a manhã sem escovar o dente, ai, que nojo, mas né? sim, É um pratinho que às vezes cai aqui em casa, confesso, né? E daí chega depois do almoço, a gente escova bem o dente de todo mundo. E vamos melhorando os hábitos também, né? Claro, não vamos ser desleixadas, mas assim, a questão é realmente focar naquilo que é prioridade dentro dos nossos lares, né? E sim. eu, como mãe, assim, a gente gosta muito de saber como que funciona na prática, né? A gente gosta de saber, assim, ai, mas agora me conta, Yasmin, como que você tem feito, né? Você tem estudado sobre isso, tem aprendido. Eu queria que você compartilhasse, assim, com a gente como que isso tem funcionado na prática para você aí na sua família e como que isso tem influenciado a tua vida espiritual, né? Teu crescimento espiritual. Mas, assim, para quem tá ouvindo, gente, não é assim, anote o que a Yasmin faz e faça igual. Não é isso, né? Mas, assim, que a gente possa aprender com ela, né? Dentro e daí aplicar nas nossas realidades aquilo que é possível para nós, né? Mas conta para nós, Yasmin, como que tem sido aí para você na prática? Então, aqui a gente tem conversado bastante com meu marido, assim, e tentado, né, a gente entender, assim, o que a gente precisa. E uma coisa que eu descobri que eu preciso bastante, assim, que tem me levado bastante, é ter uma mordomia melhor do meu tempo, assim. Uhum, Porque no começo eu às vezes chegava no sábado e aí o sábado me angustiava muito, assim, por causa do uhum, domingo, querer separar o domingo para não fazer algumas coisas. Ou eu também percebi que eu era muito desorganizada com o domingo, às vezes eu tinha tipo planejamento das refeições, tipo de segunda a sexta a vida caminhava bem. Aí chegava o sábado e o domingo era tudo uma confusão assim, porque aí também a rotina não dependia só de mim, tinha meu marido junto, então e eu percebi que a gente precisava alinhar assim algumas coisas melhores, que eu precisava já planejar mesmo uhum, o que era um dia que eu não sei por quais motivos, não sei se herdava de que muitas vezes ia comer junto com a minha mãe, né, mesmo já casada, mas era um dia que para mim foi muito difícil, assim, de planejar e de entender que a rotina não ia ser igual dos outros dias, mas que eu precisava cuidar dela, né. Então, tive muitos erros, ainda estou caminhando, mas agora eu entendi que ele precisa ter uma atenção especial, assim, na minha semana, sabe. Então eu aprendi que eu preciso fazer a minha parte, né, que cabe a mim de planejamento desse dia, com atenção, igual eu dava, às vezes, de segunda a sexta. Também de preparação, assim, no sábado, assim, saber tem que medir a energia das crianças pro dia, hum, então, saber, cuidar, assim, né, da energia que elas vão ter, porque era meio estressante, assim, sempre domingo de manhã, assim. E eu uhum, percebi que era porque no sábado a rotina já era muito pesada, e aí,
por coisas que a gente queria fazer, às vezes, que não estavam no lugar certo, assim. E cuidar da nossa energia também, no sábado já ir acalmando. Eu gosto, tem algumas famílias que fazem o descanso, assim, do jantar de sábado até o jantar de domingo. Eu Uhum, achei essa uma coisa legal, assim, sabe? Parece que preparar a noite do sábado para isso uhum, é uma coisa boa de. Aqui a gente vai no culto domingo de manhã, né? Aí varia um pouco, né? Que as igrejas têm bastante. Eu sempre fui em culto domingo de manhã, mas eu sei que no Brasil é bem mais comum culto de domingo à noite. sim, Mas acho que aí você pode manejar diferente isso, né? uhum, Do tempo, mas de pensar mesmo na energia das crianças, no que você vai colocar. As minhas crianças ainda são muito pequenas, elas não têm muita atividade extracurricular, essas coisas, mas é uma coisa que eu já tenho um olho atento. Nossa, tem que perceber se essa atividade para elas, ou mesmo para gente, assim, né? Não vai estar roubando esse tempo, sabe? Ter clareza de que eu tenho que proteger ele de várias coisas. Tem uhum, que proteger ao longo da semana, tem que proteger ele de precisar ir no mercado, então já pensar qual vai ser a refeição e o que for possível deixar pronto pra gente é bom, assim, uhum. e para também é um dia que é uma oportunidade de abrir espaço para exercer hospitalidade, então Ah, já que legal. pensar em alguma coisa para vai ser um dia que a gente vai convidar alguém para vir na nossa casa, vai ser um dia que a gente vai deixar livre para ou às vezes a gente que mora longe, né? Às vezes a gente faz, é um dia que a gente separa para falar com um parente do Brasil no final da tarde, que não é uma coisa simples pra Hum, gente agora também, assim, e que sim, é uma coisa que pra gente faz sentido no domingo, que é um tempo de comunhão, né, com amigos da fé, assim, e também de tudo que a gente for escolher, assim, eu sempre penso, nossa, mas o que a gente escolhe primeiro nesse dia, sabe? Tipo, antes, a gente. E eu também tinha uma postura, até já cheguei a falar isso no Casa Candeia e eu mudei muito de ideia, não falei isso ainda lá, mas antes eu pensava que o domingo ele era exclusivo para o culto público, né, comunitário, assim, uhum, e que não tinha tanta importância ter um culto doméstico nesse dia. E agora eu mudei bastante de ideia, assim, sabe? Eu acho que é importante, assim, retomar com as crianças o que elas aprenderam na igreja, tipo, a gente conversar, talvez fazendo um modelo diferente nos outros dias da semana, mas o tempo que a gente está junto, voltar os olhos para isso também, a atenção sim, para se aprofundar na palavra, nos estudos, uma coisa. Eu tenho cuidado também das leituras que eu faço nesse dia, e tudo pensando que ele é um dia separado, assim, todas as coisas que eu vou fazer, eu tenho tentado cuidar, assim, delas me apontarem para qual que é a minha verdadeira esperança, elas me uhum. abastecerem e me deleitar, assim, em Deus, e aí tem sido assim. Sim, é muito interessante. Isso que você falou do culto público, né? E não precisar fazer em casa, digamos, né? Eu tenho essa mentalidade ainda. Na verdade, acabei de ser exortada, mas é porque, assim, a gente eu penso muito assim na importância que é de fazer devocional com as crianças, né? De alimentar o coraçãozinho delas com a palavra do Senhor diariamente. E parece que no domingo a gente pensa, ah, hoje não precisa, né? Porque já tá feito lá na igreja, já fizeram, né? Teve o culto, eles têm o cultinho deles, né? E tem tudo. Mas é uma oportunidade que a gente perde mesmo, né? De nos aprofundar. Também conferir, né? Como que tá o entendimento delas daquilo que tá sendo feito. Sim, Na igreja, né? O nosso aprendizado também, né? Nós somos ministrados no domingo e compartilhar com as crianças aquilo que nós temos aprendido também, né? Eu acho que é muito legal. E isso que você falou de preservar elas, né? E protegê-las desse ativismo todo, eu acho muito importante, porque nós corremos o risco de usar o domingo. A gente tá falando do domingo aqui, tá, gente? Porque acaba sendo o dia para nós que temos culto domingo e combina, sim. né? Mas não precisa ser domingo, tá? Mas assim, muitas vezes eu percebo que no final do domingo eu tô super atarefada planejando a minha semana. Os meus filhos acabam entrando nisso também, né? Porque assim, eu vou ver se o meu mais velho que vai pra escola, né? Eu vou ver se faltou alguma coisa de lição no domingo, muitas vezes, né? Eu tenho cuidado pra não deixar isso acontecer mais, mas muitas vezes isso acontece. E daí no domingo à tarde a gente tá lá vendo o que que faltou de lição pra segunda-feira. Estamos lá arrumando mochila e vendo o que vai ser da semana e tal. A gente acaba
perdendo esse descanso mesmo, né? Porque a nossa mente se volta totalmente para todo o trabalho que vai vir ainda na semana. Como que a nossa Sim. cabeça descansa se a gente está sempre pensando no próximo trabalho, na próxima tarefa, né? E é um desafio muito grande, acho, parar. E é uma escolha, né, Yasmin? Eu acho que é em obediência também ao Senhor, de entender que nós não podemos, de que nós somos limitadas e que se a gente não separar esse tempo, a gente realmente vai ficar com algo faltando na Sim. nossa alma, no nosso coração. Né? Então, assim, eu dou conta. Não, ninguém dá conta. Você Não. precisa separar, né, esse tempo para o Senhor. E não como uma religiosidade, mas como algo que vai realmente alimentar a tua alma. Encontrar o deleite nas coisas de Deus, né? Ensinar os nossos filhos isso. Durante a semana, vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no Instagram, né, para a gente pensar em formas práticas de fazer isso. Também vou querer ouvir de vocês, ouvintes, como que vocês acham que podem incluir essa prática do descanso aí na rotina de vocês. E quero te agradecer muito, Yasmin, por ter separado o teu tempo para conversar com a gente hoje e contar um pouco da tua experiência. Convido vocês a seguirem o Casa Candeia, @CasaCandeia lá no Instagram. A Yasmin compartilha com muita leveza e profundidade aquilo que ela tem aprendido, e o blog dela é cheio de ensinamentos preciosos para nós mães, viu? Uma mãe como nós aí na fase difícil da vida, sem rede de apoio e conseguindo compartilhar e falar das coisas do Senhor, é um exemplo realmente para nós. Obrigada de todo o coração, Yasmin. Que isso, muito obrigada a você, Jay. Também gosto muito de acompanhar, aprendo muito com você aqui, com o seu trabalho também, podcast, e espero que abençoe vocês, que vocês se voltem para Deus, para olhar qual que é o verdadeiro descanso, qual é a pessoa que é o nosso descanso, que não é um dia, né, como a Jay falou, que é o domingo, né, não é Jesus o nosso descanso. Vocês não percam a fé, entrem nesse descanso, Amém. persigam Amém. isso e cuidem, né, da família, porque esse é o momento que a gente está, né? A gente que fala pelos filhos, a gente que está, né, nesse papel agora, para que a nossa família possa usufruir disso também, ter um espaço para se deleitar em Deus. Amém. Dica de mãe. E agora temos uma dica da Yasmin Pinheiro para você, ouvinte. Conta aí para nós. A dica, né, que eu pensei de dar uma dica sobre o domingo, sobre se preparar de ir para a igreja mesmo, no tom do episódio. E a dica de pensar no sábado, assim, qual que vai ser... É o que eu faço, pelo menos, né? As minhas crianças sempre precisam comer na igreja. E eu era sempre um caos, porque eu ou tinha que passar no mercado antes ou depois do culto. Era sempre meio alguém com fome, irritado. E agora eu comecei a fazer uma lancheirinha de domingo para elas, no sábado à noite. E aí tem sido muito bom pra gente. A gente já sabe o que elas vão comer, não precisar atropelar um momento ou outro. E aí isso tá tranquilo, tá guardado na mochila. Eu não consigo separar roupa, essas coisas. Tem várias pessoas que conseguem, para mim ainda eu não tô lá. Mas o lanche tem feito muita diferença, porque era uma coisa passo de que... cada vez. E era uma coisa que causava um distúrbio muito grande, assim, pra gente. Ou as crianças com fome, ou a gente tendo que pensar nisso no meio da fome, né? Sim, Aí, legal. E vai no que você falou, né? De se preparar para o descanso, né? sim, De planejar, não esperar. O descanso não vai acontecer sem o nosso preparo, né? sim. E bora arrumar a lancheirinha da galera no sábado para não se estressar com isso no domingo na igreja, né? Sim. Que legal, Yasmin. Muito obrigada, querida. Obrigada por estar por aqui em mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.